Obrigado, Cláudio. Antes de passar a palavra para você, Raquel, o professor Imar queria fazer uma intervenção. Porque tem uma palavra, Raquel, que eu escrevi aqui, que eu ia falar e que a intervenção do Cláudio me chamou a atenção, que é o seguinte: é muito importante aprender o exercício da concretude. Tá? Várias afirmações que você faz aqui sobre a crise internacional, desemprego, não sei o que lá. Primeiro, não tem data. Aí, quando você fala sobre a questão do desemprego, crescimento do desemprego no Brasil, depende da data. Tem uma data que teve muito, mas hoje não é o caso. Hoje é o contrário, nós temos a Dilma deve-se a sua vitória, entre outras razões, o fato de que a crise econômica não bateu sobre o desemprego. Se tivesse feito isso, provavelmente, né, apesar de todo o malabarismo que o Santana fez, ela teria talvez perdido. Então, eu acho que porque tem afirmações aqui que não tem data nenhuma, entendeu? Isso está na introdução, isso está no capítulo 3, isso está nas considerações finais. Por 3 vezes surge, que é o quê? Essas literaturas genéricas e apaixonantes que a gente apreende e acha que elas são verdade. Entendeu? Aí consta, eu sempre lembro assim, a imagem que eu faço é a seguinte: a gente pega um garoto, põe numa jangada cearense e manda para o alto mar. Entendeu? Completamente perdido. Aí ela repete coisas que não tem nada a ver. Entendeu? Então, concretude, assim, falei de modelo fordista, o que é isso? Ocorreu no Brasil? Isso tem a ver com o meu projeto? Entendeu? Questão do desemprego. Porque é muito bonito falar precarização do trabalho, degradação ambiental, crise de capitalismo, falar mal do capitalismo. A gente adora fazer isso, né? Porque a universidade gosta de fazer isso, né? Porque a universidade, em geral, não lê João Pereira Coutinho, que eu sugiro você ler. As ideias conservadoras explicadas a revolucionários e reacionários. Esse é o título do livro dele, João Pereira Coutinho. Entendeu? Que aí ele mostra exatamente como o conservadorismo político, reformista, é muito mais consequente do que as posições revolucionárias ou reacionárias. Entendeu? Importante. E essa história, a esquerda adora fazer isso, essas afirmações genéricas, crise do capitalismo. Quando é que o capitalismo não teve crise? Crise é a forma de existência da sociedade moderna. Se não tem crise, nós estamos na idade medieval, que nada mudava. Levava anos para mudar. Aqui não. Entendeu? Como dizia Marx, né? Para poder ficar entre os marxistas, tudo que é sólido desmancha no ar. Isso é sociedade moderna. Isso é crise. Então, acho que essa história da concretude eu queria lembrar. Agora, eu acho que o SEM tem razão de ser vivo. Eu sou meio apaixonado pelo SEM, a tal ponto que eu fiz aniversário, vou fazer aniversário agora, e meu filho menor vai dar de presente um livro do SEM, porque eu tenho ele em pedaços e não tem aquela encadernação bonita, então ele sabe que eu gosto, que eu já li, eu gosto muito dele. E agora, ele, para estar presente aqui, o Cláudio tem razão, ele precisa se articular um pouquinho mais com o seu trabalho de campo. E ele tem tudo a ver, por quê? Você pega a questão do trabalho decente. Eu acho que é muito bom que você não tem muitas pretensões, muitas coisas. Isso é trabalho decente? Né? E um dos elementos centrais do trabalho decente é a liberdade. Essas pessoas que vão para essas cooperativas educadoras, eles tiveram ou têm a liberdade de escolha de ir ou não ir, porque às vezes, o Cláudio tem razão, o dono prefere aquilo. Entendeu? Às vezes há uma opção, mas em geral eles não têm. É como prostituta. A maioria não tem opção. Alguns até gostam da profissão, mas é a minoria. A maioria não gosta. Sofre um pouco com ela, porque é um soldado machista, violento, etc. Mas eu acho que o que o SEM coloca de interessante tem a ver com a sua imagem começa ali. Trabalho decente, a primeira coisa que está escrito liberdade. Né? É a liberdade de escolha. Se as pessoas não têm liberdade de escolha, não tem trabalho decente. Essa é a condição sine qua non. Além do que é uma profissão estigmatizada. Né? Parece que tem um texto belíssimo, que eu estou tentando lembrar de quem é, a invisibilidade dos garis. São as pessoas que vagam, né? Invisibilidade, as pessoas não veem que elas estão ali, não cumprimentam, entendeu? Porque é como se fosse não inexistente. Né? Então, o companheiro chega.
Então eu acho que o SEI tem razão de estar aqui, mas o Cláudio tem razão, você precisa justificar, entendeu? Precisa fazer um pouquinho uma ponte com a história da liberdade, que está feita quase. Você só precisava explicitar um pouco mais. Mas a questão que eu queria falar, essa história da concretude. Abandone essas ideias feitas, entendeu? Aí eu fazia um elogio a Cláudio. Pesquisador, para ser bom, tem que ser mineiro. Porque mineiro é aquele cara que desconfia, será que é verdade, entendeu? Pesquisador bom tem que desconfiar da verdade. Tem outro aqui. Tem outro aqui, né? Pedro não, Marcela. Tem que ser mineiro, ele tem que aprender com ele. Só isso. Obrigado. Só mais uma observação, né? Quando você está falando eu lembrei agora lá do caso de Belo Horizonte, que ficou emblemático, tem muito tempo que eu não tenho notícia, do pessoal da Asmari. A primeira ação que se fez foi trabalhar a dignidade desses indivíduos, que eles tinham uma imagem de si mesmo como sendo lixo, escória da sociedade. O trabalho mais importante que foi feito lá foi o trabalho com as pedagogas e assistentes sociais que foram trabalhar com eles lá, né? Esse resgate. E aí eu aprendi uma coisa com o Patrick nas nossas discussões de cinema, né? Que ele passou um vídeo muito interessante de um bairro na periferia da França, que é um pouco isso, né? Você fala de dignidade, dessa coisa. Compreender, né, como é que as pessoas se enxergam, né, como é que elas enxergam os outros e como é que os outros as veem. Esse é um exercício antropológico muito interessante. Os meninos lá do Sinal, por exemplo, eles enxergam os outros como o patrão. Eles enxergam, as pessoas os veem como aproveitadores, marginais, né? A gente ainda não conseguiu ir nessa identidade entre eles. Mas é um exercício muito legal de se fazer. Obrigada, professor. Assim, uma das grandes colaborações que me deu, além das outras na qualificação, você começou a falar da Asmari, e aí eu, não sei, acendeu e eu comecei a ter a ideia de visitar outras cooperativas no Brasil. Comecei por minha conta. Fui primeiro em São Paulo, visitei umas cooperativas, já agendei a minha viagem para Belo Horizonte para conhecer a Asmari, porque eu tenho a consciência que eu preciso conhecer outras realidades para poder entender Natal. Então, foi uma das grandes colaborações que o senhor me deu na qualificação. Mas assim, quanto às contribuições que o senhor falou agora, realmente, e unindo com o que o professor Limar falou, é por isso que eu valorizo um bom debate. Essa questão de Amartya Sen, só nesse pequeno debate vocês conseguiram me mostrar outros aspectos de Amartya Sen que eu realmente poderia ter inserido, mas que eu não vi. Eu não vi porque você acaba debatendo outros aspectos e às vezes eu sentia falta. Eita, eu estou citando Aí sites. entra para 500 páginas também, né? Não é o objetivo seu, não é o seu trabalho agora. Eu estou citando saques direto, eu estou voltando em saques direto e cadê a Amartya Sen? Eu sabia que isso não estava equilibrado, mas com esse debate eu vi o quanto eu poderia ter citado mais e mais. Desculpe por essa questãozinha do quadro aqui. Eu acho que quando chega no final, que a gente está editando o trabalho, a gente cega e não vê mais nada, porque eu realmente só fui ver agora e me perguntei como foi que eu não vi isso. Exatamente. Mas A lista de quadro e a lista de tabela também. Não, e o trabalho passou por 2 revisões, A então de nem figura eu, nem os eu 2 acho que tá revisores legal. A viram. de figura era muita coisa. Tem um não é orientador tudo, não. também, viu? Que o orientador também não sigo. Mas tem que ter mais gente para ver, né? Senão não tem jeito não. Foram 2 revisores, ninguém viu, eu já estava cega, já não via mais nada, então... sim, vamos lá às outras questões. Essa visão do trabalho como redentor, eu realmente já tinha percebido isso e é tanto por isso que eu fui procurar na disciplina do senhor outras visões. E como eu falei ontem, eu preciso de outro debate, de gente debatendo essa temática, porque na dissertação eu fui buscando essas referências sozinha. Eu chegava para Fábio também e dizia, Fábio, me dá referência, ele me dava. Mas também eu ia por minha conta, como eu nunca vi essa temática na graduação e também nunca existiu essa disciplina no mestrado, então a gente ia, eu com o apoio de Fábio, buscando referências, mas eu nunca debati com ninguém. Então eu preciso desse outro lado também, de não ver o trabalho como redentor, ver essa outra temática para enriquecer o meu trabalho. Quanto à questão que o senhor me perguntou, os catadores são importantes ou não, que eu coloco no trabalho?
O que eu vejo, e eu debato muito com o Fábio, mas meu trabalho não foi nesse sentido, é que o catador ele é importante hoje pelo modelo que o Brasil adota. E é por isso que a legislação nacional ela optou por inserir o catador. Porque ele ainda é importante para o modelo da reciclagem que o Brasil adota. Mas é o ideal? Para mim, não. E eu e o Fábio, a gente conversa muito sobre isso. Eu não trouxe essa discussão para o meu trabalho porque ela é muito ampla. E ela é muito profunda. Eu chegar aqui, chegar contra uma lei e dizer, eu acho que está tudo errado. Eu acho que não é esse modelo que o Brasil deve buscar. O Brasil deve buscar outra forma de inserção. E não manter esse trabalhador num trabalho que a gente já vê que não é decente, não é digno. Só que não foi esse viés que eu trouxe para o trabalho. Mas quando eu digo o catador é importante, é porque ele é importante para o modelo que o Brasil adota hoje, ele é importante para a política nacional, para que isso realmente se efetive, para que a política dê certo, toda essa engrenagem, ela dê certo. E aí quando o senhor pergunta, quando o senhor falou que a tendência é que os diferentes se tornem iguais, ou que eles se tornem, realmente o que eu vejo que a política nacional busca é que os diferentes, eles se tornem iguais. Não há outra escolha para eles. É por isso que eu tenho alguns questionamentos a essa lei, porque eu vejo que não é dada a liberdade de escolha. Você tem que entrar numa cooperativa, você tem que entrar numa associação, a sua única escolha é essa. Não são dadas outras perspectivas a esse indivíduo. Então essas são algumas das minhas críticas que eu não trouxe para o trabalho, porque eu acho que traria muito mais discussões ainda do que eu poderia fazer numa dissertação. Obrigada pelas contribuições de Gessé, Kovari, que eu vou ler. Realmente vai ser útil para a tese, principalmente porque é a discussão que eu vou fazer lá, nas ciências sociais. O conhecer os sujeitos, eu tinha muita curiosidade de conhecer cada um. Mas como eu ia durante o horário de trabalho, nem todos se mostravam abertos. Alguns chegavam e conversavam. Não, eu vim de tal lugar, eu sou assim, eu faço isso aqui. Mas outros eram mais distantes, justamente por estar no horário de trabalho e não querer ser incomodado. Eu também sentia essa necessidade de conhecer cada um. Mas eu pode adotar outras estratégias, né? Eu e o Patrick compramos um frango assado, refrigerante, levamos lá, os meninos sentaram, ficaram comendo frango assado, todo mundo parou de trabalhar, porque eu comi um franguinho assado e aí batemos o papo. Aí mas aí funciona. Né? Aí você vai ter tempo agora para... Mas aí eu sabia também que no fundo, por mais que fosse uma curiosidade minha enquanto pesquisadora, enquanto ser humano também, não era o meu objetivo na pesquisa conhecer cada um, colocar cada um no trabalho. Meu objetivo aqui era conhecer a organização, e por isso que eu fui direto no representante. Claro que eu conversei com alguns, mas essas falas não estão aqui. Eu conversei com autônomos também, eu tive esse contato com alguns autônomos, mas as falas não estão aqui, porque eu eu vou fugir um pouco do meu objetivo, se eu chegar no meio do trabalho e colocar falas de outras pessoas, talvez enriqueça o trabalho, mas ela vai estar desconexa com relação ao objetivo, mas eu tive esse cuidado, conversei com autônomos, parava no meio da rua, conversava com um, ia fazer uma pesquisa sobre outro tema, encontrava um catador, já fazia pesquisa sobre o meu tema. Isso enriqueceu bastante, me fez compreender um pouco mais a minha temática. O outro foi essa questão do tomar a fala como uma realidade. Teve uma hora que eu estava escrevendo, principalmente essa parte da gestão, que eu vi, poxa, eu estou concordando com tudo que ele está falando. De certa forma, eu estou concordando com tudo. Mas, quando eu parei para ver, nesse momento, realmente, até agora, ele me fez um diagnóstico. Eu não tenho como discordar do diagnóstico que ele está falando. Talvez eu não tenha sabido passar que em alguns momentos não era a minha opinião, não sei. Mas, de certa forma, eu realmente concordei com o que ele estava falando. E com o catador, realmente, eu quis mostrar a visão dele. Eu não mostrei, no caso, qual era a visão do autônomo, se realmente era por isso que ele não entrava na cooperativa, mas eu constatei isso em campo, e realmente é por isso. Ele dizia, eu não quero entrar. Inclusive, um disse, não, eu já fui de cooperativa, eu via que, por exemplo, os representantes, eles conseguiam 1.000 e só chegavam pra gente com 500, então eu não concordo com isso e eu não vou ficar na organização. Só que se eu fosse colocar isso no trabalho, eu ia abrir uma discussão ainda maior. Então, eu tive que selecionar coisa porque eu tinha muito material. Mas, enfim, acho que foram essas. Espero ter respondido a tudo. Muitíssimo obrigada mais uma vez. Obrigado, Raquel. Agora me toca a mim, como diz na Espanha. Me toca a mim. Eu vou falar, né? Falar primeiro de Raquel,
falei, você tentaria ser breve, 4 anos de trabalho, né? Quase 4 anos de trabalho, não dá para ser breve assim, como breve, né? Parece que mais 4, pelo visto. Mas assim, a gente vai tentar na medida do possível ser rápido, né? Bom, Raquel, então, como é que eu conheço Raquel? Acho que é importante que a gente saiba disso, né? Eu chego aqui em Natal em dezembro de 2010 e tenho uma pessoa contemplada com uma bolsa de pós-doutorado, PNPD. Então, quando é lá para março, abril de 2011, a professora Soraya, que é sua prima, né? Vocês têm um parentesco qualquer, prima da sua prima. Não, obrigado. Tem um parentesco qualquer, me disse, Fábio, você trabalha com resíduos sólidos, catadores, todo esse balaio todo aí. Eu digo, é isso aí. Tem uma pessoa, uma menina que está fazendo um curso nosso aqui, que quer desenvolver a dissertação dela sobre esse tema. A dissertação não, a TCC, mas beleza. E aí no dia 5 de maio a gente se encontra naquele dia chuvoso, né? Lá, Mari Palestre, foi? Foi, 5 de maio, mas chuva, cara, mas chuva, meu Deus do céu. Até me deu carona com a namorada dela na volta e depois ela foi para Paris, né? E me trouxe o vinho ontem. Aquele vinho. Aquele vinho de Paris. De Paris, e cadê o vinho? Esse vinho não chegava, né? Enfim, aí quando é o ano seguinte, né, Raquel, você defende, né? Você defendeu em 2012, meio do ano, né? Foi isso mesmo. Meio do ano, você e Pedro, foi. E aí no meio do ano Raquel defende trabalhar nessa temática, né? A gente começa a trabalhar, né, Raquel? Começa a ter mais um pouco mais de aproximação. Ela defende, o trabalho dela foi bem avaliado. E 2 meses depois, Raquel disse, Fábio, eu queria me preparar para a seleção do mestrado e eu queria continuar trabalhando nesse tema. Você pode me orientar caso seja aprovada? Eu posso, sem problema. E aí, ela é aprovada. Né? E aí nós seguimos, né? Por sorte minha, né? Pedro também estava aqui comigo, né, no mestrado, defenderam no mesmo dia, né, a graduação, e iam defender no mesmo dia. Né? Pedro era para ser defendido hoje de manhã, né? Mas irá dia 10, depois eu vou fazer o comunicado. E aí eles dois são aprovados e Wagner também é aprovado, né? Primeiro, segundo e quarto colocados, né? Eu dei sorte, né? Aí pega esses meninos para orientar. E aí Raquel, os 3 trabalhando na mesma temática, mas com focos diferenciados. E o foco da Raquel é o foco que vocês leram o trabalho e falaram, o foco relacionado à questão do trabalho dos catadores. E aí eu entro um pouco no conteúdo de Raquel, né? Assim, como o Elimar falou, eu sou economista, eu venho daquela economia marxista dura, eu sou daqui, né? Então eu deixei de ser marxista. Não, ninguém é perfeito. Né? Eu tive azar de pegar a primeira geração de professores que saíram. Eu marxista, eu entendi. Não, os dois. Eu pego a primeira geração de professores pós-ditadura militar. Eu entro com 20 anos, eu entro com 20 para 21 na universidade, aí a galera, 10 anos antes, eu entro em 80 e 95, 10 anos antes a galera está saindo do período, né? Então, pega os meninos secos, né? 10 anos assim, de uma década já de fim de ditadura. E isso para explicar um pouco que eu não tenho também esse traquejo etnográfico. Né? E óbvio que Raquel também não. Raquel é advogada, não sei se vocês viram aí no currículo dela, ela é advogada também, além de ser gestora pública. Também não tem um traquejo. E aí uma advogada, Sim, mas... da OAB, inclusive. Vai procuradora, não? Ela vai ser juíza, né? Juíza ambiental. Porque procuradora é um salário de R$27.000. Ainda não. Ô, Raquel. Aí o que acontece, né? Isso é para explicar um pouco uma possível, eu vejo também falhas, porque eu também cometo falhas no meu. Por exemplo, a minha tese doutorada, eu estava trabalhando em política e gestão ambiental, que vocês viram aqui em Natal, eu também passei no mestrado mesmo, eu passei 1 mês e meio com eles, ia quase todo dia lá no lixão, peguei uma bactéria, quase que eu morro depois, porra, de lascar. No doutorado eu estava tranquilo, porque eu vi esse processo, eu peguei esse processo de transformação que a Raquel fala, de 2003 para 2004, 2003 2004, e pego 2007 como uma política já implementada. E por mais que você vá todo dia no lixão, que nem eu ia no mestrado, e no doutorado eu passei 3 meses e meio aqui em Natal, que eu ia 1 vez, 2 vezes cada semana, eu também não era lixão, eu ia de novo, né? Isso não é etnografia. Se você pegar no sentido literal do conceito. Mas isso também é uma observação interessante do pesquisador. Né? E eu acho que isso ela contemplou muito bem. É a vivência. A vivência. Se você não pode... E ela foi afoita, porque o trabalho é dela, não é meu. Né? Ela disse, dar voz aos catadores, conversamos. Raquel, é isso que quer dizer, dar voz. Isso quer dizer mesmo.
Bom, você se defenda lá, porque Cláudia e você tem 2 sociólogos na mesa. Defenda lá para os rapazes lá, que vão vir pesado contigo. Mas se não é o processo etnográfico do ponto de vista literal, metodológico, enfim, com todo o requinte do conceito, é o olhar. É um olhar do pesquisador. Nesse sentido, eu acho que ela contemplou muito bem. A Raquel fez várias visitas, inclusive, né, Raquel? Fábio, eu tenho medo de ir sozinha, tá? Teve um dia que eu sozinha, fiquei morrendo de medo, né? Tem uma meninazinha carinha de porcelana dessa, né? Vai lá para aquele lugar. Meu Deus, aí lembra um dia que disse, Fábio, eu tenho que entrevistar. O que acontece? Ela foi entrevistar alguém e só podia naquele dia de manhã, isso aqui. Eu digo, liga para mim, fica ligando para mim, não deixe de me ligar. Vai ligando, eu quero saber sobre você. E ela me ligar, mandar mensagem. Deu certo, né? Porque ela sempre ia com alguém, eu mesmo fiz umas 3 ou 4 visitas contigo, não foi? A gente foi junto, né? Então, eu acho que ela contemplou, apesar de, claro, algumas falhas que vocês apontaram, e que a orientadora dela, que o orientador, o serviço de orientação é só de pegar um tema específico e trabalhar com você, né? Que a orientadora dela, que é uma pessoa competente, experiente, vai dar esse suporte que ela vai precisar para seguir no doutorado dela. Tem muitos temas que ela mesma, ela falou muito bem, não dava para abordar, claro, porque nós temos uma restrição de tempo, né? Os meninos, quando a gente aceitou a orientação, a gente conversou, né? Um dia, não sei se vocês lembram, e digo, ó, galera, aqui é o seguinte, qualifique em 1, defende 2, porque o mestrado é um rito de passagem, você vai aprender as técnicas de pesquisa, né? Para no doutorado, quem for seguir o doutorado, aí você vai se aprofundar, você vai virar um pesquisador. O mestrado é para você ter a técnica. E eles 3 são afoitos, deixa ele escrever 250 páginas rápido. Fácil, né? Assim. E não é isso também, né? Quantidade de páginas não quer dizer que seja qualidade, mas com qualidade. Pior é isso que eles escrevem. Pior não, melhor é que eles escrevem com qualidade, eu também acho. Sem mal que falar, vou falar mais que eu me emociono, né? Porque a gente tá ficando velho, a gente tá ficando emocionado. Né? Porra, tá ficando velho. 40 anos, cara. 40. Ficando velho. Aí acontece, né? Eu não sei se eu poderia, o que eu posso dizer do trabalho dela. Como eu disse, assim, o trabalho é dela, não é meu. Tem coisas que a gente não concorda e ela sabe disso, né? Mas eu acho que o maior mérito do trabalho dela foi ela conseguir fazer uma coisa que eu não fiz no meu doutorado. Doutorado, não sei o que, tal, não sei o que. Eu não consegui ver essa institucionalidade do trabalho dos catadores. Talvez indiretamente eu tenha escrito isso, escrevi várias páginas sobre isso, né? Porque eu também dei voz aos catadores, né? Mas eu não consegui escrever abertamente isso que ela fala. Eu não fui nem nas preliminares, na verdade. Eu falei solto, aqui é uma coisa, ali embaixo outra coisa, a partir da voz de um dos catadores eu pegava e escrevia alguma coisa, e ela conseguiu contemplar isso, que na minha cabeça, lá em 2007, 2009, 2010, quando eu defendo, eu não conseguia sistematizar o pensamento. Eu acho que isso é um avanço muito grande. Você conseguiu isso, eu não conseguia. Acho massa isso, acho muito bacana. Não é dizer que eu sou bom, tá? Mas isso acontece. Como possíveis, não vou dizer problemas, mas possíveis sugestões para o futuro, né? Como faça mesmo essa pesquisa de campo em outras cidades, mas faça mesmo. E não é assim, ela fez exploratório, inclusive, você foi aonde? Você foi em São Paulo, Porto Alegre. Quando você definir com o seu orientador os seus lugares de pesquisa, não vá só fazer essa visita exploratória, você já fez e foi legal porque serviu para fazer seu projeto de doutorado. É isso? Vá no lugar e fique lá mais tempo. Que é o que o Cláudio está falando aqui, né? Vamos tentar criar outras estratégias, tentar ver como é que minimiza essa questão, essa deficiência que nós temos da etnografia, que nós não temos. E aí, para fechar minha fala, como ela falou muito bem aqui, e eu te até digo, não é só no nosso curso de gestão de políticas públicas, né? Quando eu cheguei aqui em 2010, eu comecei a dar aula aqui somente na pós-graduação, pelo fato de eu ser bolsista de doutorado. E o que acontece? Não tinha nada neste departamento, neste curso de graduação ou pós, falando sobre meio ambiente. Você tinha uma disciplina aberta, que era essa que eu dou hoje, do CEMAPA, Socioeconomia, Meio Ambiente e Política Ambiental. Tinha uma ementa, mas nunca tinha sido ministrada por ninguém. Daí dessa ementa eu criei o programa de curso. Agora está melhor, já tem Zoraide, já tem eu, o Robério, já vem falando alguma coisa também. Mas isso é geral, a questão ambiental é muito pouco, professor. Até uma coisa que eu penso assim, houve um pico de debate ambiental nos anos 90, devido a Rio 92,
Isso foi se perdendo, foi se perdendo, foi se perdendo, foi se perdendo. Hoje a gente não fala mais disso. Hoje a gente está falando de gerenciamento dos resíduos. A Política Nacional trabalha com isso, né? Gerenciamento. Não trabalha não, uma perspectiva de ética ambiental, por exemplo, que o Abramovay vai falar muito, né? Você tem que trabalhar a sustentabilidade pela ética, não é aplicar a economia verde, que é simplesmente a história de processos produtivos mais limpos e mais amplos e mais... Não, isso é uma ferramenta. Mas vamos pensar a flexibilidade disso, porque senão a reciclagem de lixo, que é o que a gente fala que não é lixo, né? Aquele texto lá que eu disse para você ler lá, é o quê? É a reciclagem dos resíduos, mas dos resíduos que são economicamente melhores. Então é isso, com isso eu termino aqui minha exposição. Né? Pediria para vocês se retirarem um pouquinho para a gente pensar um pouco, né? Tirem as moscas também daqui. Vou me despedir.